Eu sou a Thaís Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais, de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora? No RG, ele é conhecido como Francisco José Pereira de Lima, mas ficou conhecido profissionalmente como Preto Zezé. É um daqueles convidados que a trajetória é cheia de conquistas. Ele simplesmente começou como lavador de carros e hoje tem parcerias com ninguém menos que Beyoncé. Isso mesmo que vocês ouviram, caroneiros. A Beyoncé, a nossa musa, a nossa Queen Bee. E essa é só uma das muitas coisas maravilhosas que ele faz da vida. Voltando um pouco para a trajetória dele. O Preto Zezé é filho de uma doméstica e de um pintor. Foi criado na favela das Quadras, em Fortaleza, e hoje é uma figura de destaque quando o assunto é o combate ao racismo e à desigualdade social. Ele é presidente global da CUFA, Central Única das Favelas. Ele foi eleito pela Bloomberg como uma das 500 pessoas mais influentes da América Latina, é autor do livro Das Quadras para o Mundo, é colunista da Folha de São Paulo, ativista e de volta ao nome que eu sei que chamou a atenção de muitos caroneiros. Ele é responsável pelo calendário da Be Good, fundação da Beyoncé no Brasil. Já já ele vai contar mais sobre isso, é claro. Apertem os cintos que a estrada do Preto Zezé já começou. Preto Zezé, bem-vindo ao De Carona na Carreira. Olha, quer dar um oi para os nossos caroneiros? Olá, caroneiros e caroneiras, estamos na área. Vamos lá, Preto Zezé, Zezé, Preto, o que você prefere? Não tem o Bond, James Bond, então é o Preto Zezé. Mesma coisa. Olha, eu sei que a gente tem muito assunto sério. Você é uma pessoa, assim, que representa muito pro Brasil. Você foi presidente global da CUFA por muito tempo, agora tá indo assumir do Rio. Mas assim, eu sou fofoqueira. Eu sou uma fofoqueira, eu admito isso aqui. E eu preciso começar te perguntando do seu encontro com a Beyoncé. Pra mim, fofoca é tipo item de cesta básica, né? Não pode faltar, né? Fofoca é um elemento social, Obrigada, né? Obrigada. É o que une as pessoas, entendeu? Então, caroneiros, eu vou confessar que eu cheguei aqui e já falei da Beyoncé e já fiquei perguntando. Então, assim, ele tá pronto pra entregar a fofoca completa pra gente. Conta, eu já falei na abertura, eu já gravei o Abre antes de você chegar, já falei que você e Be Good, que é a fundação da Beyoncé, são grudadinhos. Isso. O que ela veio fazer no Brasil? Meu Deus do céu! Primeiro é um reencontro nosso com ela. A gente se encontrou em Fortaleza em 2003. Então faziam 10 anos que a gente não se encontrava. A minha primeira surpresa... 2003 ou 2013? 2013, aliás. 13, tá. Foi lá em Fortaleza, a gente passou o dia com ela e também foi nesse clima de surpresa, né? Então, a última hora que ela apareceu, ninguém ia acreditar. Já tava de bom passar o dia inteiro no estádio com ela, conhecer a equipe, todo mundo. Lá que entrou num camarim todo bonito, iluminado, de repente ela brotou e foi uma surpresa também lá? Lá em Fortaleza. Eu era o único que sabia que ela ia chegar, não sabia quando, mas sabia que ela ia chegar. E quando botaram aqui no camarim, eu pensei, estamos sendo tratados igual o rei. A criançada sentou assim. Quando a gente senta, em alguns segundos, todo mundo começou a chorar ao mesmo tempo. Eu falei, gente, o que houve? De repente, a Beyoncé tá aqui em pé do meu lado, quase que eu morro. E aí começa todo assim, a gente ficou na cara do palco, ela cantando pra gente, falando e tal, legal. Dessa vez agora... tanto ela como a CUFA cresceram muito, né? A CUFA saiu de 877 favelas para 5 mil no Brasil inteiro. Nossa. A dinâmica da pandemia fez a gente aumentar muito o nosso trabalho, os nossos parceiros, a maturidade da gente na questão da gestão, na formação das lideranças. Aumentou a maioria das líderes, principalmente no campo feminino, muitas mulheres líderes que foram atendidas, mas que acabaram depois se tornando líderes. E a Beyoncé, o tamanho que é, e a fundação dela agora com várias ações. Inclusive veio no Brasil para apoiar, né, para colocar apoio financeiro em bolsas de estudos na Bahia e para apoiar empreendedores, né, em Salvador, no Rio de Janeiro e São Paulo. E
Elas vieram da fundação e também da Parkwood, que é a parte que cuida do entretenimento. Eles têm muita resistência em misturar as coisas, que fica bem definido que a Bigwood é a parte da fundação social, do empreendedorismo, e a Parkwood é a parte de entretenimento, show, dinheiro, cachê, business da Beyoncé. E são 2 mulheres que lideram, né? Uma a Ivete, a outra que era a Ivy. E aí a gente disse, vamos fazer o contrário esse ano, vamos organizar um plano de vocês visitarem como está a CUFA 10 anos depois. Legal. Então levamos ela no Parque Santo Antônio, levamos ela na Penha e levamos ela no Curuzu, que aí a gente queria que ela conhecesse também uma instituição parceira da CUFA lá em Salvador, que era o ILEAE, que está fazendo, né, que está comemorando aniversário, inclusive. E aí foi muito legal, também encontro de empreendedores lá, visitamos a UNEB, que é a Universidade Estadual da Bahia, e aí vem o roteiro do dia da chegada dela, que aí é uma coisa muito louca, porque tinha que manter a confidencialidade sobre a vinda dela. Só você sabia? Algumas pessoas, assim, no máximo 4 pessoas, eu acho. E a gente tinha que manter também a coisa andando. Então foi muito louco, porque nem as pessoas da CUFA que estavam comigo sabiam o que ia acontecer. Eu só convidava para elas irem e vamos indo. Então fomos para o cinema, e no cinema foi anunciado que ia ter uma festa, e na festa ela apareceu. E apareceu daquele jeito que todo mundo viu, né? A maior expectativa, ninguém sabia que era. Apareceu foto de jato saindo de Nova York para Salvador. Então, apareceu isso. E daí, eu imagino que a mídia inteira foi para cima de você. Sim. E como foi essas 24 horas? Foi dizer assim, não sei. Porque assim, uma das estratégias que depois você vai estudando um pouco é que não houve vazamento de informação, né? Vocês viram isso? Mas o não sei era uma forma de manter as pessoas na expectativa. Sim, falar não sei. Não sei, então é assim. Aí eu disse, não sei. Então é não sei. Porque geralmente o jornalista, né, vão pra cima querer informação. Então, o Google Gloss, ele me perdoa, não vou levar pro coração isso. Ele é super meu amigo, Então a pessoa falou, mas informação, como é que tinha muita gente que a gente convidou, nem foi, porque choveu em Salvador um dia antes muito. Então teve gente que, mas não vou conseguir chegar na festa. E quando viu a Beyoncé lá na festa, para os fãs, ela não foi uma festa para ninguém famoso, para nada. Isso foi muito forte, assim, a ligação dela com os fãs. Para ele lá dizer que amava a Bahia, que amava os fãs. Então, assim, eu senti que foi uma forma da Beyoncé fazer empoderamento através de uma palavra de acolhimento, de amor e de gerar uma sensação nas pessoas de elas serem livres para ser o que quiserem. Naquele momento, todas as pessoas estavam felizes ali. Geralmente um público que no dia a dia são muito recriminados, são excluídos, né? Principalmente jovens mulheres, pessoal da LGBT, travesti. Então ela tocou muito com esse pessoal, muito legal. E os fã-clubes, que ela levou os fã-clubes também. Ela levou? Levou uma galera, tinha uma menina do Mato Grosso, uma do Rio, outra de Sergipe. Foram para lá só para esse encontro. E existe um esquema de segurança do governo de Salvador? Deve ter tido, tem um protocolo de segurança muito rígido, né? De locais, de horário, de coisas que acontecem. Então, se alguém está num lugar e alguém liga uma live, tem que sair dali. Então, se alguém bota alguma coisa de pouco tempo, tem que sair dali, não é tudo divulgado. Então, é todo um esquema para manter a confidencialidade das coisas. Uma coisa que eu me admiro muito nelas é que a gente está aqui batendo um papo, tirando uma onda, mas a essa hora do assunto tal, ele tira um papo, tira uma onda, essa aqui é outro tema tal, essa onda terminou focadas. Tudo. Não tem jeito, sério. Diverte, ri, conta piada, chora, mas encaminhando as coisas, muito centradas. E você fica nervoso toda vez que você encontra com ela? Eu fico porque é uma pessoa que cada vez que a gente encontra ela vai tomando um significado, né? Uma coisa já era grande na época que a gente encontrou em 2013. Sim. Agora com o significado de representatividade, da luta da questão racial, do entretenimento, de levar vários temas, de poder ser do tamanho que ela é fazendo coisas, né? Eu lembro na época da pandemia a Beyoncé se juntou com o antigo dono do Twitter e juntaram alguns milhões só para apoio de pequenos empresários negros que tinham perdido seus negócios, né? E depois ela começou a fazer essa mesma coisa aqui também no Brasil. Então é uma conexão muito forte que há tempo a gente esperava e agora está acontecendo. Mas quem te deixa mais nervoso? Jay-Z ou Beyoncé? Porque são nervosismos diferenciados, né? Porque são muitas camadas aí de nervosismo. Preto Zezé é produtor musical. Então, assim, imaginem pra ele... E do rap também, né? E do rap. Imagina encontrar Jay-Z. Foi a primeira vez que você encontrou com ele? Eu já fui pra vários shows dele, mas nunca tinha encontrado. Aí eu falei do show na Suécia, que foi no Globen. E eu quase cruzava com ele num after, mas aí ele foi e saiu, eu cheguei depois. Então a gente não conseguiu falar lá.
E aí foi legal dessa vez, falamos sobre os negócios, sobre o interesse dele pelo Brasil, que ele está interessando, abrindo negócios no Brasil, e diz que outros pretos americanos também vão vir começar com as mesmas iniciativas e fortalecer coisas no Brasil. Muito legal. Eu queria agora voltar um pouquinho para a sua história. Você fala que a música te ajudou muito a entender a sua realidade. Você pode explicar um pouquinho do papel da música na sua vida? Eu venho da cultura hip hop. Para quem não sabe, a cultura hip hop é formada pela música, do rap, o DJ, o grafite e o break. E essa música, na década de 90, ela trazia muitos temas críticos, incentivava a gente à leitura, falava da luta de direitos civis, então coisas que a gente não aprendia no ensino formal da escola. E com a coisa da música, da cultura, aquilo juntava muitos elementos que podia ser entretenimento, podia ser denúncia, podia ser diversão, mas principalmente naquela época, identidade, né? Porque eu estava ali com meus 14 para 15 anos, você não sabe quem você é, você está procurando uma identidade, um pertencimento de um grupo, entender qual é o seu papel no mundo. E para mim a realidade chegou muito cedo, porque apesar de eu ser um aluno endiabrado, eu tinha boas notas, só que as notas boas, elas não solucionavam o problema como as notas de dinheiro. Então a gente vê que tem aquela escolha muito triste e muito dura, que é de estudar ou trabalhar. Então eu tive que ir pra rua fazer dinheiro, foi onde eu comecei a lavar carro. E a cultura do rap meio que ajudou a organizar um pouco esse entendimento do mundo. Né? E muitos amigos meus conheceram o rap. Ali era como se fosse uma religião naquela época, né? Então era muito... O rap, ele não é uma música de intérprete, cada um escreve suas próprias letras. Sim. Diferente dos outros gêneros musicais. Então você tem ali todo mundo produzindo letras o tempo inteiro na sua realidade. Então você tinha que ter um estudo, tinha que ter uma preparação, tinha que ter dedicação. Então foi muito importante na minha vida o rap chega na minha vida naquele momento. É tanto que os amigos que não continuaram, muitos infelizmente perderam a vida ou a liberdade. Mas hoje você ainda é produtor musical? Eu ainda dou uns pitacos ainda. O que você faz hoje? É voltado para as artes, voltado para música? Eu dou dicas para as pessoas. Eu dou produtor dicas. Cultural, tipo na verdade, assim, vou falar pro cara novo. Eu falei, segura a tua cabeça, segura o teu deslumbre, segura a pressão, segura as críticas, segura as pessoas que vão te decepcionar, segura o dia que você também não dá certo, que vai ter um dia que vai dar. Segura que nem todo mundo vai ser o Racionais, cada um tem o seu papel, cada um tem o seu lugar, nem todo mundo vai ser o MC do Djonga, Tashi Trace, mas elas servem de inspirações para nós, para ajudar a trilhar uma carreira própria para cada um. Então eu vou ajudando um pouco nisso, a ver, dar um pitaco, essa música, essa letra aqui, não cita assim, canta assim, ou compõe isso aqui, escreve outro jeito, o tipo de comportamento publicamente, como é que é a internet, né? Hoje é outro mundo, essa linguagem de internet, negócio de streaming. Então eu tento dar dicas assim, como eu vivi o 90, o 2000, 2010, o 2020, então tem um intensivão aí bem acumulado. Com certeza. E você começou como lavador de carros, que nem você falou. E em que momento que o ativismo cruza a sua história, assim, entra na sua trajetória? O rap, né? Porque o rap, ele levava a gente para mudar a realidade, não era só uma música, era a nossa vida. Então ele configurou a nossa vida. Então ele leva a gente para o trabalho de bar, trabalho social. E com o tempo a gente se dá conta que só aquilo não era o bastante. Porque tinha muita gente na favela, o rap não era maior que a favela sempre foi maior que o rap. O rap estava dentro dela. Então a gente precisava de algo maior que incorporasse uma agenda de mais gente. E aí é onde vem a CUFA, ali no início da década de 90, criada pelo Celso Ataíde, que acaba ajudando, não virou uma instituição hip-hopista, digamos assim, mas tinha um hip-hop na sua matriz, eu, Nega Giz, MVB, o Celso Ataíde por anos empresariou Racionais, MVB, o Mr. Crata e tal. Então a gente ficou ali tendo o hip-hop como a nossa essência, mas migrando para ampliar cada vez mais para outras pessoas que estavam no território de favela. Só que daí, assim, você tem o dom da oratória. Eu assisti inúmeras entrevistas suas. Obrigado. Então, assim, você fala muito bem, você prende a atenção. Assisti seu Roda Viva, assisti sua entrevista com o Emicida, com o Bial. Então, assim, você é uma pessoa que nasceu para se comunicar. Que bom. O rap ajuda também. E lavando o carro, né? Você imagina que é convencer uma pessoa de lavar carro na chuva. Até tá falando disso agora. Você sempre soube do seu dom da oratória? Não, eu acho que foi desenvolvendo com o tempo. Porque, assim, às vezes você tem uma intenção de fazer algo. Mas é tipo comunicação, né? Você chega numa roda e pergunta, gente, quem tem aplicativo aqui? A pessoa ficou meio receosa. No início da internet, eu lembro que a gente foi fazer algumas formações para alguma plataforma, a gente chegava e perguntava 500 pessoas, 200 pessoas, gente, quem tem aplicativo aqui? Ou seja, quem tem Facebook? Então a comunicação muitas vezes não é o que você quer dizer, a sua vontade, é o que as pessoas estão entendendo.
até você entender essa dinâmica, eu me preocupo muito. Às vezes eu vou para os eventos, fico olhando os palestrantes falarem, eles falam, eles não olham para a reação das pessoas, eles não envolvem as pessoas. Eu acho que assim, o melhor compartilhamento de conhecimento é aquele que vai servir para as pessoas que estão ali utilizarem, usufruírem daquele conhecimento e utilizarem na mudança do seu cotidiano, do seu dia a dia. Se esse conhecimento que a gente democratiza aqui não serve para as pessoas que estão nos assistindo, vamos falar para nós mesmos. Eu me preocupo muito com isso, eu não quero ir para um lugar jamais falar para mim mesmo. É tanto que muitas vezes eu tenho dificuldade de usar um PowerPoint para ficar mostrando aquele monte de dados, lendo aqueles textos para as pessoas. As pessoas estão vendo o texto, você fica lá lendo como se fosse uma sala de aula. Eu tenho extremamente dificuldade com isso. Eu prefiro às vezes botar fotos e ir falando a partir dessas fotos algum tema. Mas eu sinto isso, eu sinto que sempre que eu tô assistindo algo seu, eu tô me conectando com você de alguma forma. Sim. Eu sinto que, assim, tudo você quer contar uma história, contextualizar, enfim, é uma forma envolvente que você posiciona a gente, todo mundo, né, a sua audiência. E eu sinto que nesse momento você se torna um porta-voz. Sim. Você se tornou, antes da CUFA, um porta-voz, porque eu sei que você tem uma história trágica na sua vida, eu sinto muito, que foi a perda de um filho para violência. E eu tenho certeza que existe um Preto Zezé antes e depois disso. Sim. Então, em que momento que entra a CUFA, em que momento que você se torna uma pessoa que fala, eu vou pra rua falar? É que vai virando várias chaves, né? Essa corrida de ir pra rua pra lavar carro foi uma virada, assim. Tá. Meio irresponsável até, porque você não era pra estar na rua lavando o carro, era pra estar brincando, estudando. Sim. É uma parte de muita privação, apesar de ter tido muito aprendizado da rua. Depois vem a parte do rap, que aí é onde tem a história de se encontrar como negro, como pertencente a um grupo, de identidade, trabalho comunitário. Depois vem a parte da CUFA, que é quando esse acúmulo de experiência ele ganha, né, um amplificador, né, como se fosse uma rádio comunitária ou uma TV comunitária. Agora eu sou uma Rede Globo. Chegou uma antena que qualificou melhor, né, trouxe para dentro, qualificou melhor, que a CUFA é uma grande escola de lideranças, né, então aí você começa a se ver, né, como importante. Só que a gente, muitas vezes, a gente que é um porta-voz ou tem uma importância na vida das pessoas, a gente que nunca tem a medida certa, muitas vezes sempre a gente vai com a expectativa baixa, assim, você chega num lugar e acha que todo mundo te conhece, a pessoa te conhece. Às vezes a pessoa que está vendo acha que a gente está até meio não querendo falar, mas é porque a gente não sabe se a pessoa conhece ou não, então eu prefiro, no primeiro momento, chegar e tudo bem, tudo tranquilo, pá. Eu já pesquisei muito você, então eu sou stalker, tá? Lógico. Então, você fica tranquilo que comigo eu tô sabendo. Então, é muito de você fazer uma gestão um pouco também da imagem, né, de como você, onde é que é importante a sua imagem, onde é que você é útil, onde é que a sua participação colabora com alguma coisa, onde é que você tem que ouvir também, porque eu acho que a grande sacada é a gente estar sempre disposto a ser, na CUFA tem muito assim, a gente está sendo preparado para ser general, mas sempre na disposição também, se precisar, de ser soldado. Então não está muito apegado a títulos, a cargos, isso é uma coisa muito mais para fora da CUFA. Na nossa dinâmica, todo mundo está ali, todo dia aprendendo e colaborando um com o outro. Sim, tá. Você conta que você vai muito para campo, para conversar com as pessoas, para ouvir, todo, né? Você não fica só no administrativo do escritório. Não. Até porque eu acho que assim, cada um, na CUFA a gente aprendeu, cada um vai encontrando sua competência e vai somando essas potências de cada um. Então todo mundo tem saberes diferentes. Entender isso é saber que um é bom líder, um é bom comunicador, o outro é um bom produtor. Às vezes uma pessoa muito silenciosa, mas na gestão ela é boa, eficiente. Então você tem que identificar um pouco quem é o quê e as suas próprias competências ou adicionar a competência que você acha que é necessário para algum objetivo que você quer alcançar. Por exemplo, eu quero agora conversar com outros países, eu tenho que aprender inglês. Então eu vou ter que desenrolar o meu inglês. Porque a CUFA está em Nova York também, né? Então, vocês têm um escritório lá? Sim, em 2015. Foi quando eu saio daqui da CUFA do Brasil, vou assumir a CUFA Global, a gente faz um evento na ONU, que a gente, ao invés de ir nos países, a gente achou melhor fazer lá e articular os 194 países que fazem parte. E temos 3 cadeiras lá, presença, né, assento em 3 cadeiras, que é Afrodescendência, Juventude e ONU Habitat, que é o desenvolvimento urbano. E aí eu assumo lá e toco essa agenda. Depois eu tenho que voltar para o Brasil e assumo a CUFA novamente por causa da pandemia. E aí eu fico morando em São Paulo. Você ficou morando lá um tempo? Não, fiquei indo e voltando. Tá. Porque lá também tem um pessoal da base lá em Nova York, que é lá no Bronx, nosso escritório. E aí fiquei cuidando aqui de estabilizar, fazer a parte de logística e tal, cumprindo essa meta, estabilizou, ampliou a CUFA, organizou tudo, os parceiros com as empresas, construí vários vínculos aqui também, então
continua nessa coisa, eu sou conselheiro de algumas empresas da área de banco, sistema de comunicação, empresas de tecnologia, algumas figuras públicas. E agora estamos trabalhando para poder expandir a CUFA na África, agora que é um papel nosso, e aceleramos o nosso rodízio de lideranças, que agora é uma mulher, que a gente tem sempre homens e mulheres na direção da CUFA, e a Kaline, uma paraibana retada, né, lá de João Pessoa, que tocando minha presidente aí, ó, na linha de frente. Para quem não sabe, o que a CUFA faz no dia a dia? Porque a CUFA tem muitas frentes, sim, principalmente também agora voltada para mulheres, sim, que eu já vi vários relatos seus de mulheres se ajudando, sim, mães dividindo, sim, a cesta básica com outras, sim, mães. Sim. Como que a gente pode explicar o que a CUFA faz para quem está nos assistindo? Ela conhece bem, gente, pesquisou, gostei. A CUFA, basicamente, ela parte do seguinte entendimento, de que a gente precisava, tirar as favelas das notícias negativas para a gente não ser medido somente por essa régua. Para isso, eu precisava produzir um conjunto de lideranças. Então, começa o primeiro processo, formar lideranças, homens e mulheres, desses territórios que a gente acredita que só tem como solucionar os problemas que atingem esse território se essas pessoas participarem da solução. A outra era como é que eu produzo, diante da dificuldade que eu já conheço, como é que eu produzo alternativas práticas de reverter essa situação de dificuldade. Então, eu tenho que preparar aí um repertório de ações positivas que repercutem nesse território, tirando ele da percepção de só problema, carência, violência, tragédia, e levando ele para o lugar de alternativa, de criação, de inovação, de potência, como disse Celso. E o terceiro é como é que eu levo essa agenda montada para negociar fora da favela, ou seja, no mundo do homem branco do asfalto, que é o governo, que são as empresas, para a gente poder fazer parcerias, já que essas empresas já estão dentro da favela, mas que só estão numa relação de venda de serviço, de marcas, né, de recolhimento de riqueza produzida lá, e não de compartilhamento, e não dos favelados virando sócio deles. Então, a gente tenta inverter um pouco essa relação entre o capital e a galera que está trabalhando. Eu vejo você como um diplomata. Que legal. Que bom isso. Eu, analisando a sua carreira, eu vi que você é uma pessoa assim, que você tem que facilitar a comunicação entre diversos grupos, sim, diminuir o ruído, sim, entre eles. É isso. Eu posso falar que você é um trabalho de diplomacia? Né, e você tem que falar o favelês e tem que falar a linguagem do asfalto, então... Porque assim, eu vou no mundo agora, depois da pandemia, a gente convive com grandes empresas, você tem aquele dialeto do mundo corporativo, do trade, do share, do stakeholder, do mindset, do match, então essas coisas ninguém sabe o que significa. Você tem que converter para o favelês e o favelado tem que entender como funciona essa lógica. Se você não fizer isso, você não vai poder dialogar com dois lados. Para produzir essa ambiência, primeiro uma reputação que a gente tem que ter de entregas sérias e qualificadas. Segundo, a gente tem embaixadores também do outro lado, então são importantes pessoas que estão nesse ambiente para a gente entender o que está acontecendo. E aquele princípio nosso de montar lideranças que a gente tem, de preparar as pessoas que a gente escolhe, agora nós temos um outro movimento, que é de agregar pessoas preparadas. Então eu quero juntar um Renato Meirelles, que é o cara do Locomotiva, com os que pesquisam dentro da favela, e aí nasce o Data Favela, que é um instituto de pesquisa especializado em favela. Ajudou o IBGE a concluir relatório, preparou o censo das favelas juntos. Então, começa a dar corpo institucional para uma coisa que era uma iniciativa própria. Então, você vira uma política pública de governo. Agora, o IBGE, inclusive, assumiu que favela é o nome mesmo. Depois de 50 anos, que ele chamava de aglomerado subnormal. Isso é uma luta feita lá. Então, fazer esse bate-bola lá com os técnicos do IBGE e também produzir dados na favela... É mais ou menos isso que você está falando da diplomacia, né? Do embaixador. Mas assim, é muito jogo de cintura. Muito. O seu trabalho é assim... Requer muito jogo de cintura. Porque assim, a gente está falando de você ter que ouvir o poder público quando ele não está ausente. Sim. Grupos religiosos. Facções. Agentes comunitários. Só para citar alguns... Qual que é o segredo do sucesso para lidar com tantos grupos diversos? Eu não sei se tem uma receita, porque cada dinâmica é uma dinâmica.
Você tem uma dinâmica que no norte do Brasil é de um jeito, São Paulo é de outro, no Rio de Janeiro é outro, no Nordeste é outro. Agora não tem tanta distância, porque muda o sotaque, mas as dinâmicas, elas são próximas. Então, entender essa dinâmica é importante. Por isso, nós somos uma instituição. Quando é que vocês vão na favela? Tá aí, não vai, já está lá. Então, a gente não é uma organização de eventos em favela. A gente tem vida permanente dentro das favelas, formando liderança lá nesse território. Então, hoje, para manter esse trânsito, você precisa ter muito claro o que a gente quer. A gente defende uma agenda das favelas, a gente discute com o poder público de políticos que são de diversas posições ideológicas, porque eles são de posição ideológica na campanha eleitoral. Depois que eles são eleitos, eles são pessoas eleitas por uma eleição que todo mundo disputa, quem ganha vai gerir, e ele passa a ter que gerir para a sociedade como um todo, não para o grupo político dele, até porque numa rua ele não sabe quem votou nele e quem não votou. E a linha de ônibus que ele vai colocar lá, o hospital que ele vai botar para atender as pessoas, a escola para os meninos vão estudar, são para todas as pessoas, não é para quem votou nele. Então ele tem a responsabilidade de fazer gestão pública com o recurso da sociedade e tem que produzir políticas públicas para aquilo. A CUFA não quer assumir o lugar do Estado. Sim. Entender isso é importante porque da forma que eu dialogo com o Tarcísio aqui, eu dialogo com o governador do PT do meu estado, um cara do PSB ou do PSDB lá em Pernambuco. E assim vai. O prefeito do PL lá em Maceió. Então, por quê? Porque eu não estou negociando com partidos ou pessoas, eu estou discutindo com o poder público, é uma institucionalidade que existe. A CUFA optou por seguir esse caminho, porque na medida que eu viro uma instituição que atende às conveniências dos políticos, eu deixo de pautar a nossa agenda. Sim. E, na verdade, nós não vemos para ser pautado pelas conveniências políticas, nós vemos para pautar a política e produzir política pública do nosso interesse. Exato. Exatamente. E eu fico pensando muito nisso, na complexidade das suas relações. Sim. Muitas coisas acontecem nos bastidores. Você é informado de muitas coisas que líderes comunitários dentro das favelas decidem? Sim. Você deveria? Você tem uma engenharia o tempo todo para você gerir ali de interesses. Tá. E eu não estou falando se é bom ou ruim, né? Eu acho que, para mim, inclusive, gente interessada eu adoro. Às vezes chega uma pessoa querendo trabalhar na CUFA, eu falei, qual é o seu interesse? Muito interesse aí. Que eu falei, então não é aqui é lugar de gente interessada. Interesse é diferente de má fé, tá? Tá. Então acho que você tem que administrar ali, e há uma tensão no dia a dia, porque a gente muitas vezes não coloca os interesses da gente na mesa. Quando eu coloco é mais fácil de eu dizer onde é que tem pontos que são convergentes, que são divergentes, onde é que tem pontos que eu vou demorar, onde é que eu não demoro. E eu tenho que trabalhar com a habilidade da vida, que a vida é o tempo inteiro essa defesa de interesses. Isso é a essência da política, inclusive. A defesa dos seus interesses. Então, organizar os grupos, manter o diálogo, arrumar parceiros, construir agendas comuns, isso é o que vai fazendo a gente permanecer relevante, permanecer andando, permanecer respeitado e permanecer sendo ouvido pelas estruturas de poder e de decisão que existem na sociedade, sejam elas formais ou informais. Sim. As mulheres são as maiores líderes. Sim. Dentro das casas, nas favelas. Uma ocorrência muito grande que você mencionou já em algumas entrevistas é de embriaguez e desordem. Sim. Que leva à violência das mulheres e dos menores. E a CUFA entendeu a importância de apoiar essas líderes, essas mulheres, para criar uma rede de proteção maior. Como que esse trabalho funciona? O trabalho funciona primeiro de trabalho de pesquisa, né? Quando a gente foi pesquisar, o que a gente viu de cada 10 lares, 7 são dirigidos por mulheres, já é um indicador. 7? São dirigidos por mulheres, e aí mulheres mães solo, com crianças com mais de entre 6 e 11 anos de idade, geralmente com idosos em casa. Isso foi um perfil, inclusive, da pandemia. Que a pandemia era um naufrágio geral, mas algumas pessoas não tinham nem boia. E esse perfil é que não tinha boia nenhuma. Por isso que a gente criou o programa Mães da Favela durante a pandemia para atender essas mães. Depois essas mulheres tornam as lideranças dos processos. Porque assim, imagina, você está numa favela e você tem lá o seu grupo de teatro. Com meninas ou um grupo de time de futebol. Você começa, eu preciso pegar a cesta básica para as meninas do meu time. Você não tem nada, nem envolvimento com nada de política, de liderança social e nada. E na medida que você entra para distribuir a cesta, você vai ter que fazer uma escolha de critério, porque não tem para todo mundo, para quem eu dou. Você vai ter que ter um controle, vai ter que ter transparência, vai ter que ter organização, disciplina. Como é que eu preparo o protocolo de saúde para as pessoas não se contaminarem, nem a gente se contaminar na hora que fazendo o trabalho. Como é que eu discuto com as empresas que tudo bem, você me deu arroz, me deu carne, mas eu guardo onde? Preciso manter uma logística. O que diabo é uma logística? Aí começa todo um processo de entender a dinâmica. Mas aí a empresa, não posso doar porque eu tenho que passar pelo
Compliance, aí o ESG. E aí você vai começando a entender esse ambiente. E esse processo prático, no final do túnel, está uma liderança formada com competências e habilidades múltiplas que ele não conseguiria num ensino formal, por exemplo. Por isso que a gente, inclusive, está preparando uma escola de negócio. Hoje a gente lançou nosso escritório no Brooklyn com um conjunto de empresas lá que atuam fazem uma interface com a CUFA, que legal. Que a CUFA é a parceira social dessas empresas. Então tem um projeto com egressos, tem um programa Recomeço, que é uma parceria da CUFA com a Favela Log, que é a empresa de logística. Porque eu já tenho um número, mais de 80% das pessoas de favela compram pela internet, né? Claro. E-commerce, mas somente 47% recebem. Você está brincando. Por uma série de problemas de CEP, de localização, de violência, de medo, de estigma sobre aqueles territórios. Então a gente faz lá essa ponte e a nossa efetividade já vai para 93%. 93%? Empregando pessoas que estão ali. E não são só os caras que estão empregados no projeto social, eles são gestores do projeto. Eles são pessoas que organizam a receita, são pessoas do RH, pessoas que não são entregadores, eles são pessoas agentes de transformação naquele território. Então isso é importante. O Laboratório de Inovação Social, falei certo? Laboratório de Inovação Social, ele comanda o programa de Mulheres da Favela e é uma iniciativa da CUFA, como você falou. Existe a capacitação de mulheres também dentro desse programa para liderança, para elas reproduzirem, ensinarem outras mulheres a serem líderes? Como funciona? O tempo todo. Esse processo diário ele vai produzindo, ele vai selecionando as suas aptidões. Isso é que é importante, o processo diário. Porque não adianta só porque... Eu vou dar um exemplo. A gente escolheu, teve um lançamento do filme Mulher Rei, com a Viola Davis, minha amiga Paty Casé, que me convidou. Ela estava preparando o lançamento do filme. Inclusive, ela está preparando o lançamento de outro filme agora que eu vou lá em Salvador assistir. Paty, lembrando de você. Ela me chamou pra... Eu disse assim, Paty, vamos levar as mulheres da favela no cinema para assistir o filme? Porque Mulher Rei era muito, né? Tá bom, vamos. Então, começou uma mobilização que começou logo com 600 mulheres. A gente jogou no grupo de Zap as mulheres. Todo mundo, vamos pro cinema. Eu falei, Paty, vamos conseguir o Guaraná, pipoca, tudo, o ingresso, tal, vamos. Quando se aproximou umas 2 semanas do filme, metade das mulheres desistiram. Aí começaram a perguntar para a liderança o que estava vendo. Não tinha com quem deixar os filhos. Aí outra metade começou porque morava longe, voltando ia ser tarde por causa do horário do filme, que era 8, ia terminar umas 11. Outras, aí tinha um marido, namorado, o irmão mais velho, a família que não deixava. Enfim, mesmo dando a oportunidade, as condições, o ingresso, o Guaraná, faltava uma retaguarda de cuidados que você precisava colocar ali para produzir as pessoas, trazer as pessoas e produzir ali uma rede, e elas muito bem organizadas e tal. No final a gente acabou levando umas 80. Para você ter ideia da quantidade de camada de bloqueios que existem para você inserir as mulheres num processo. Eu estou falando de um cinema, de uma ida ao cinema. Você imagina nos outros espaços da sociedade. Então a CUFA acaba possibilitando por ter ações práticas todos os dias e ter uma cultura de formação e colaboração que todo mundo aprende com todo mundo o tempo inteiro. E aí muitas vezes não é um recorte que define quem vai ser líder. É o cotidiano que vai lhe forjando. Se você capta bem as informações, se você lidar bem em liderar, se formar grupo, ter iniciativa, ser resolutivo. Então isso vai dando para você as suas medalhinhas da sua patente para chegar no líder. E a gente tem o quê? Que possibilitar o máximo possível condições e retaguarda para que as pessoas tenham pelo menos oportunidades iguais para poder aprender junto. Então isso vai forjando um pouco da nossa pedagogia. Entendi. Eu vou ler para não errar os números. São 13 milhões de pessoas que movimentam 120 bilhões de reais ao ano. A gente tem iniciativas como a do Celso Ataíde, que é a Digital Favela, que é do Guilherme Pierre também, meu amigo, que ajudou nessa entrevista, que eu corri muito atrás do Preto Zezé. Então, assim, Juliana, muito obrigada. Juliana, você arrasou, você possibilitou que essa entrevista acontecesse. Guilherme Pierre, muito obrigada. É pra dizer que eu não lembro de você aí, viu, Ju? Juliana, tô aqui te lembrando de você. E Celso Ataíde, quero você aqui, estou tentando, te enchendo o saco no WhatsApp, me responda. Mas assim, a gente tem, por exemplo, a Digital Favela, que ela traz a publicidade para influenciadores dentro da favela, fazendo com que a economia gire mais ainda. O Celso sempre diz que a favela é potência.
Essa fala dele popularizou, viralizou. Mas como que as marcas, elas têm trabalhado com o mercado? Como que elas têm trabalhado dentro da favela? Elas realmente têm investido? Elas realmente... Como está? Acho que está em curso uma mudança de percepção das marcas. Tá. Que é entender que ontem mesmo a gente fazia uma entrega de um curso de audiovisual de formação de jovens que fizeram um curso chamado um projeto chamado Criativos, que é uma parceria nossa do Detal e da Heineken, Instituto Heineken. E ontem os jovens estavam mostrando seus filmes, suas produções, histórias variadas, né? Desde uma história do morador mais antigo, a uma galera que cria a própria roupa no brechó, a história de música, já produziram rap, videoclipe. Era impressionante como ali as pessoas estavam se identificando, se encontrando. Foi na sede da Heineken, né, aqui na região. Então, assim, jovens que nunca cruzaram essa ponte desse jeito, nunca foram para esses lugares, estavam ali como protagonistas de um processo. E eu falava ontem para o presidente que eu acho que essa é uma nova página do comportamento das corporações, das empresas, que já vendem seus produtos. A Heineken já vende suas cervejas, suas bebidas, independente da CUFA. Só que ela está presente no nosso território. Como que ela vai, para além de... Por exemplo, ano passado ela foi a cerveja que mais vendeu do Brasil. Nossa. Primeiro lugar. Em valor financeiro, não em volume de venda. Então, quer dizer que houve um faturamento recorde mais do que as outras. Como é que parte desse faturamento é investido nessa ação, que não é uma ação social somente? A gente na CUFA o tempo todo conjuga o social com o econômico, porque na medida que eu estou ali fortalecendo a imagem da Heineken, colocando jovens que vão estudar inteligência artificial e audiovisual, duas áreas extremamente disputadas, extremamente restritas, para a gente que só tem acesso a uma formação de qualidade, que eles saem ponto para trabalhar em qualquer lugar. Na medida que eu faço isso com essa marca, eu posiciono essa marca num lugar que na hora de escolher um produto, as mães, os pais daquele jovem, principalmente as mães são as líderes de escolhas dentro daquele território, vão dizer, peraí, vamos consumir o produto dessa marca porque ela está aqui. Sim. Ela está entendendo que... Aí entra onde o ciclo se fecha. Na medida que bota o dinheiro no social, o social se expande, se fortalece, cria referência, gera audiência que vira receita. Uhum. Então fecha social com o econômico. E essa receita é convertida de novo no mesmo processo. Eu vou aumentando o fluxo. É tanto que agora a gente vai expandir o mesmo curso para o Rio de Janeiro com um dobro de alunos. A gente vai preparar Salvador no Carnaval já para o ano que vem. E vamos. Então, acontece que hoje a gente tem um movimento dentro das corporações que começou a entender isso. A gente tem feito um esforço na CUFA para que essas agendas de inclusão da mulher, do jovem, do negro, elas não estejam numa perspectiva de carência ou de responsabilidade social, mas ela esteja situada num ambiente de receita e despesa, porque é disso que se trata. Sim. Na medida que eu coloco esse debate nesse lugar, eu não estou falando mais de misericórdia, carência ou responsabilidade social, e nem de gasto, nem de custo. Eu estou falando de investimento. Uhum. Quando eu coloco investimento, eu consigo produzir inclusão real e perene. A gente fala de carreira aqui no podcast. Sim. E muitas das escolhas de carreira dentro da favela aceita uma vaga por necessidade financeira para pagar as próprias contas. Sim. Com as mídias sociais, o jovem está tendo uma possibilidade de desenhar a carreira dele de uma forma que ele possa ser um influenciador. Com a digitalização, ele também tem a possibilidade de escolher mais. Como você vê esse desenho dos jovens escolhendo dentro das favelas? Eu acho que na década de 90 eu não tinha essa possibilidade. Exatamente. Eu nem sabia que existia universidade. Quando eu vejo hoje metade dos alunos da universidade de favela, Sim. Fico muito feliz. Vai se produzir um outro Brasil a partir disso, porque você vai ter uma produção de conhecimento com gente que teve vivência real. Uhum. Não é só alguém que vai estudar sobre um tema, as pessoas viveram. Exato. Né? Então, fico muito feliz com isso. O que eu estou vendo agora, eu tenho falado inclusive isso para algumas empresas, é que a gente tem que ter uma mudança de percepção sobre essas pessoas, sobre esses jovens. Né? Às vezes ele é um jovem tímido, mas que ele é bem organizado. Muitas vezes você perde um líder na sua corporação, na sua companhia, porque ele não tem inglês fluente, como se o inglês fluente garantisse alguma coisa. Não garante. Então, se a gente percebe um bom líder ali, uma pessoa organizada, uma pessoa que organiza time, eu trago para a empresa e banco o inglês dela. Uhum. E eu ganho ativos que eu não vou ter no outro, que só vem com inglês fluente.
Então, alguns critérios que se tinham como intocáveis estão mais flexíveis hoje. E isso vai ser o futuro, porque nós estamos indo para um mercado, porque o Brasil é muito caracterizado a força braçal, né? Se você vê os nossos negócios, o agro é o quê? É terra, força, né? Tem que transformar as coisas na força. A gente tem pouco investimento no mercado de inteligência. Então você começa a trabalhar no criativo, na inspiração, nas pessoas produzindo coisas a partir de um intelecto, de inovar, de novas ideias, de produzir soluções. É um mercado novo que a gente tem investido pouco. Por isso que a gente vive dependente de conhecimentos alheios. Eu fico feliz quando eu viajo num avião da Embraer. Eu fico triste quando eu sei que todos os dispositivos não são produzidos no Brasil. A gente poderia ter esse dispositivo. Da mesma forma, a indústria farmacêutica com quem tem da Amazônia, e por aí vai. Você tem todo um povo que você poderia produzir, poderia ser a saída para o mundo e não viver dependente dele. Como diria, vou me arriscar aqui, mas eu não vou cantar, gente. O Rap da Felicidade fala que o morador da favela só quer ser feliz e andar tranquilamente na favela onde ele nasceu, podendo se orgulhar. Quais profissões que você vê hoje trazendo mais orgulho e protagonismo dentro das favelas? Eu não sei a que traz mais orgulho, mas o que eu tenho visto é que quando as pessoas são donas do próprio destino, a gente tem tido um resultado muito bacana. Ontem a pessoa perguntava, Zé, qual é o maior projeto da CUFA? Eu nem consigo dizer qual é o melhor projeto. Agora, o que eu tenho visto é que todos eles, a gente tem tido um forte investimento nas emoções das pessoas. Na medida que elas se sentem capazes, motivadas, elas vão mudando, fazendo revoluções na sua vida e na dos seus pares. Isso tem sido importantíssimo para nós. Vamos falar suas redes sociais, onde a gente te encontra? Porque assim, você é super ativo nas redes sociais. Já fui mais, hein? Mentira. Gente, Já. mas o Celso... Frenético. Gente, o Celso eu também fico chocada. O Celso posta Celso é 24 frenético. horas. Celso é frenético. Eu fico chocada. O Celso é frenético. Eu falo, gente do céu. Mas assim, vamos falar suas redes sociais, onde a gente te encontra. Pode botar @PretoZezé, vai me encontrar em tudo. Você tá no... LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Kawaii. E o que mais? Kawaii. Tem mais Tríade, é outro agora que o Instagram criou também. Tô em todas. Não consegui me tô botando um time pra cuidar, inclusive. Vai, Mônica, bora cuidar dessa rede social. Bora, é isso mesmo. E falando em capa da Gol, a gente teve uma entrevista linda com você na capa da Gol com o título, enfim, um presidente preto. E essa foi uma campanha aérea muito grande, tipo a companhia, a Gol. Enfim, a Gol, não sei se ela é a maior do Brasil, mas... É uma das 9 do mundo. Das 10 tá entre as 10 do mundo. Das 10 do mundo. E essa capa ficou sensacional. Você tem um papel de poder muito grande e de representatividade. Você tem noção desse poder? Não, às vezes o Celso fica o tempo todo puxando minha orelha, perguntando, tem ideia do tamanho que você tá? Tem ideia do que você tá fazendo? Tem ideia do que você tá aí? Responsabilidade, o tempo todo. Então, aí você começa a ter noção, quando você começa a ver as coisas acontecerem pelo simples fato da gente estar presente. Sim. Aí você começa a ter, mas a gente já fez tanta força como antes, porque estar presente numa coisa já empurra muita coisa. Isso é interessante, é mais responsabilidade também. A gente tem que ter mais o pé no chão, mais humildade ainda e mais trabalho. Eu lembro quando a gente foi produzir a capa da Gol, tinha lá um lance mais África, tinha um lance mais militante de Pantera Negra. Eu falei, mas eu quero isso aqui, tipo executivo social. E aí foi legal, porque depois a gente foi escolher o título, enfim, um presidente preto. Então quem lia aquela matéria foi engraçado que o Kakinoff, que agora não tá mais na Gol, oi Kaki, eu lembrei de você, era o CEO da Gol, ele disse, Zé, o pessoal tá pedindo pra falar contigo. Eu falei, mas por quê? Aí ele mandava cá, falou, deu merda. Eu falei, o que foi, meu Deus, que deu? Alguém criticou, né? Porque o pessoal falou que tudo é racismo, que tudo é isso. E foi uma pegadinha no imaginário, né? Porque você não vê pessoa preta na expectativa de um cargo maior. Isso é o legado maior do racismo no Brasil. A capa mexeu com isso. Com esse imaginário que, presidente. Aí a pessoa pensa, é presidente do país? Aí depois o pessoal que conhecia mais o Kaki, mas é presidente da companhia. Então o pessoal ligando para ele para dizer, Kaki, apresenta o novo presidente da companhia. A gente riu muito sobre isso, né? Então aquela imagem produziu uma coisa que para mim o que foi mais forte, você fala essa coisa você tem ideia do tamanho? A gente apostou nessa pegadinha do imaginário de não ver pessoas pretas em cargo de presidente. Por isso que, enfim, um presidente negro. Só que atingiu, as pessoas pretas da Gol começaram a postar fotos dentro do avião com a revista. Fotos. Entendeu? Então isso foi muito legal, o Tyrone aí. Ele é o que puxou o bonde.
Então, isso para mim foi uma coisa que eu achei legal, porque assim, a representatividade é muito individual. Tem uma pessoa preta lá, o Zezé tá legal, tá lá representando, vende a publicidade, apresenta isso, ganha um ibope aqui, mais espaço aqui, visibilidade. Mas como é que essa visibilidade tem utilidade na vida prática das pessoas? Então comecei a ver as pessoas mudar a mentalidade, ter orgulho de segurar a capa da revista, tirar foto com ela, chegar nos aeroportos, a pessoa tirando foto assim, o tempo todo. E era um tempo de pandemia, e o pessoal até quiser podia ter repercutido mais, porque na pandemia não podia distribuir nada dentro dos aviões, né? Então você não botava nada. Mas depois que saiu, o pessoal botou nos aeroportos, o pessoal era levando as revistas. Já cheguei em casa, gente, que o pessoal tava com um quadro em casa. Você tá o pessoal brincando. aqui em São Paulo me deu um quadro de presente. Que legal. Então isso foi muito assim, até hoje repercute isso. Não, até hoje repercute. Nas pesquisas eu encontrei e eu vi assim que meio que viralizou entre os funcionários da Gol. Eu achei tão bonito porque assim mostra o seu posicionamento, o seu poder e assim e a identificação num cargo de poder. Porque eu lembro, eu não sei se você conhece a Lisiane Lemos, quando eu a entrevistei, ela me falou, eu nunca tinha visto um executivo negro até chegar numa empresa, e ela falou que ela tomou um susto. Ela falou que ela foi ser entrevistada, e daí ela falou para ele, ela falou, nossa, você é o primeiro negro executivo que eu vejo. Então, eu sei da importância dos funcionários da Gol verem você na capa da revista. Então, você gerar essa comoção, e eu achei muito bacana. Parabéns pela ideia. Obrigado. Nossa, foi assim, muito bom. A gente queria sair um pouco do lugar comum, né? Exato. E aí foi legal. Conseguimos chegar num lugar legal. E quais os planos que eu posso esperar do melhor orador que eu já ouvi falar? Pra onde você vai? Obrigado. Pra onde você vai? Eu quero concluir os livros que eu tô fazendo. Tá, você já tem o primeiro, né? Já tem 2, né? Já tem uma pesquisa 2. que eu fiz primeiro lá atrás, em 2009. Depois eu fiz em 2019, o Da Quadra para o Mundo. E agora eu tô produzindo um sobre constrangimento pedagógico. Tá. Que é sobre uma percepção do racismo pega em flagrante nas minhas vivências diárias. Tá bom. Como eu reajo, como eu faço para as pessoas ali que cometeram, elas produzem um constrangimento, mas que pedagogicamente faz elas mudarem os valores. Você falou isso pro Marcelo Taz, não falou? Falei. Eu lembro. Então eu estou concluindo esse livro. A ideia é sair pela editora da Djamila. Ô Djamila, me perdoa. Eu vou terminar esse ano, eu garanto. E estava produzindo também um sobre a pandemia, mas aí eu acho que passou um pouco o time. Mas vai ficar só a título de registro mesmo, que chama CUFA, a Favela Mais Forte que o Vírus, que é sobre a nossa passagem por dentro da pandemia. O Marcelo Taz, falando nele, perguntou por que você não se candidata à política. Por quê? Eu já sou meio que um parlamentar, né? E o meu mandato é meio que vitalício. Lá nas quadras eu estou eleito faz tempo. Eu já faço muita política, eu acho. E eu acho que nesse papel que a gente está, precisa de mais gente ainda, de pessoas que tenham a agenda pública como a sua bandeira, independente dos políticos de plantão. Que a gente precisa, as agendas nossas num país tão desigual, com tanta dificuldade, precisa de sociedade ativa o tempo inteiro, porque os políticos são passageiros, mudam de partido, são inimigos hoje, amanhã se aliam, mudam de tudo. Então não há uma ideia. Acho que os partidos são muito pouco ideológicos no Brasil, então não há muita diferença. Tanto que tem tantos partidos, se você for apertar, não tem diferença quase que nenhuma em muitos deles, né? Mas eu acho que a gente está ocupando um papel político importantíssimo na medida que organiza uma frente parlamentar das favelas com 378 deputados. Eu estou invertendo uma lógica. Não é mais a favela que vira uma pauta de um ou outro parlamentar ou um ou outro partido. É a favela fazendo com que em todos os partidos passem a olhá-la como um interlocutor, né, autêntico, legítimo, e a gente poder pautar isso, dialogar com os poderes. Na medida que a gente ocupa espaço em conselho de grandes empresas de impacto no país para falar sobre a favela, para intervir sobre o olhar na favela, para protagonizar o diálogo da favela dentro desses espaços, é também fazer uma política importante. Sim, na medida que a gente empurra a favela não só para ficar naquele debate sobre a cidade, sobre ali, né, aquela coisa, mas pode debater em todos os ambientes, principalmente na economia, nós estamos produzindo um outro tipo de comportamento político. E eu acho que tem que ter uma geração que cuida também desse espaço. Está em todos os espaços, mas esse em que defende a agenda pública como um instrumento e uma mobilização de pautar a política, não ser somente pautado ou aparelhado por ela, é fundamental para o momento que a gente vive, inclusive para unificar e juntar o país numa agenda comum. Mas muita gente te pergunta? Muita gente, todo o tempo.
que a gente vive uma cultura, né? A gente tem eleição a cada 2 anos, então esse ano é o ano de eleição. Ano que vem já é o ano pré-eleitoral da eleição para governador e presidente, senador e deputado, né? Então todo tempo tem cultura de eleição. Eu acho bacaníssimo essa coisa da eleição, as pessoas do Brasil adoram a eleição, mas eu penso que a gente tem que ter um movimento também de agendas de país. Eu acho que está faltando um pouco. A gente está muito preso ainda em nomes e pessoas e projetos de poder e não de Estado, né? Assim, políticas contínuas, né? As que forem boas vão ficando, as que forem ruins tem que sair e mudar. Você vê em outros países que você atua agendas mais macro, mais generalistas? Vejo muita gente engajada. Muita gente engajada em tudo. Eu lembro que eu fui em um encontro há muitos anos, na época que aconteceu aquela tragédia do furacão Katrina, e era um evento sobre engajamento social. E eu estava lá com a bandeirinha do Brasil na mesa, e aí foi entrar New Orleans, que era o pessoal da reconstrução, né, da cidade. Aí tinha uma numeração de 1 a 100. Então, New Orleans estava 92 de engajamento. Quando chegou no Brasil, estava dando 12, 11. Porque nós somos um país xingacionista. Você vê, todo mundo está xingando todo mundo. Reunião de condomínio, quantos vão? Associação, quantos vão? Porque a lógica nossa é de entregar tudo para alguém salvar a pátria, não da gente ser protagonista coletivamente das mudanças. Então a gente não participa, porque a gente foi acostumado e condicionado a isso para passar. É tanto que eu quero saber ter um ódio de política. Os que gostam de política vão mandar em você que tem ódio, porque você não participa de nada. A política é só eleição. É outra forma de não deixar fora do jogo político também. Não, política é escolha quem é que vai ser escolhido para o Suprema Corte, quem é que vai ser escolhido para ser o presidente da indústria de comércio, quem é que vai ser escolhido para ser o gestor municipal lá da regional do meu bairro. Como é que a gente está discutindo como é que vai ser a iluminação, a escola, a saúde pública, o transporte ali no território. Esse controle que a gente se engaja pouco para ter. Aí a gente acha que política é só atividade de política e acaba ficando fora da política no geral. Porque a política eleitoral é um momento. A política é todo dia. Concordo, você tem razão. O que é sucesso para você? Sucesso é estar feliz, estar fazendo coisas boas para quem a gente gosta e ver uma porrada de gente fazendo coisas boas também. Eu fico feliz com a vitória dos outros, mesmo que eu não conheça. Porra, quando eu vi os jovens, outra menina falou no evento, eu me emocionei até na hora lá, que ela falou assim, porra, eu não estou acreditando que estão falando de inteligência artificial e cinema. E com certeza isso aqui não seria possível se um monte de gente, pai falou da cor, falou de mim, falou, pai, tchau, aqui não seria possível assim você. Você que fez isso aqui ser possível. Você agarrou com a oportunidade e fez o que foi feito. E com certeza vai continuar. Quando aquela menina se sente assim, eu vejo razão nas coisas que a gente faz. Muito legal. Um propósito, né? É uma satisfação que vale mais que dinheiro, né? É você ver concretizado uma coisa que você sonhou, coisa que a minha geração sequer teve oportunidade. Isso é bacana. A gente tem um quadro aqui que chama pneu furado. Toda estrada tem um erro. Às vezes a gente comete um erro. Sim. Só que tem erros que são bons, que você fala, nossa, que bênção. Ensinou mais do que uma faculdade, ensinou mais do que um MBA. Que erro que você acha que você já cometeu na sua carreira que hoje se torna bom? Que foi uma bênção? Um erro que se torna bom. Cara, eu acho que eu errei muito em não concluir os estudos. Demorei muito na fase supletiva e tal. Mas ao mesmo tempo acabou que eu adquiri outras experiências por causa disso. Não é um modelo, já está dizendo, é um erro mesmo. E não é um modelo para ninguém seguir. Todo mundo tem que concluir os estudos, ir para a faculdade, se formar e tal. Mas na minha vida individualmente foi um erro que eu queria também nisso, mas não consegui, nas dificuldades reais da vida, né? Eu acho que esse foi um erro que acabou de dobrando e me obrigando a ir para outro lugar, ter que me esforçar mais, estudar outras coisas, e acabou tendo um resultado bom. Na sua mala de viagem, um livro, um filme, um documentário, algo que tenha mexido com você, que tenha mudado sua vida, não precisa ser sobre carreira. Um filme, Husting, eu assisti recentemente. Um livro que eu estou lendo é Como Salvar a Democracia. Bom. É muito bom. E o que mais? E, de repente, um documentário, ou um TED, Talk. Um documentário. Se não tiver, também tudo bem. Tem um documentário que eu li agora do Jogo do Bicho. Vale o escrito. Muito bom. Ai, meu Deus, fiquei viciada.
Fiquei viciada nesse documentário. E é tudo real, muito louco. A gente chegar ao fim da nossa carona, eu queria muito te entrevistar. Eu acho assim o trabalho que você faz sensacional. Tô ansiosa para ver o seu trabalho agora assumindo o Rio. Eu acho que são novos desafios, mas imagino que assim, uma pessoa que comandou o global dá conta do recado. Apesar de o Rio ser quase um país à parte, né? Mais ou menos. Mas, assim, muito obrigada por ter topado. Eu sei que a sua agenda é muito cheia, mas é uma honra ter você aqui. Obrigado. Inclusive, estou saindo daqui para um papo rápido depois para o aeroporto. Então, o Marcondes hoje vai ficar ali colado comigo. Então, muito, muito, muito obrigada. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia e edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente abordou aqui estão no descritivo na plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje. A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande.